Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Barroco, foi o assunto que estudamos hoje, agora nesse módulo amarelo. A gente viu que o Barroco fazia parte também, era chamado também de seiscentismo. Seiscentismo porque acontecia nos anos de 1600, ou seja, no século XVII. Vamos lá, a gente viu que o Barroco pertencia à literatura colonial, porque o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, a literatura barroca é uma literatura frágil, ela está restrita a uma elite pequena e culta, já que o público consumidor era pequeno, não tinha quem comprasse livros, já que eram poucas as pessoas também que sabiam ler e escrever na colônia. Bem, também o barroco é considerado como a arte da contra-reforma. Lembra que a gente falou na aula sobre a contra-reforma? Foi a resposta que a Igreja Católica deu à reforma feita por Martinho Lutero. Bom, a gente viu que as características do barroco eram culto do contraste, que é quando o autor aproxima elementos opostos na tentativa de conciliá-los. Ou seja, ele fala do pecado e do perdão no mesmo texto, ele fala da carne e do espírito no mesmo texto. O autor não sabe o que está sentindo, o autor se sente conflituado, então surge o conflito entre eu e o mundo. É quando ele não compreende o mundo onde ele vive e se sente pressionado pela razão e pela fé. Outra característica que se revela por conta desse conflito entre eu e o mundo é o tal do pessimismo. É isso mesmo, galera. Pessimismo revela uma concepção triste da vida terrena e oposição à glória celestial. A linguagem utilizada neste momento literário, que é o barroco, foi uma linguagem rica, trabalhada, rebuscada e cheia de recursos de imagens. Pessoal, esses recursos de imagem ou figuras de linguagem, foi dada uma dica para vocês legal na aula que vocês deveriam estudar para aqueles que vão fazer Enem. No Enem cai muitas figuras de linguagem. Para a gente vai ver só 3, as antíteses, as metáforas e as hipérboles. Bom, o que é a antítese? A antítese é a oposição de ideias. Ou seja, o autor coloca na mesma frase o bem e o mal, o céu e o inferno, o pecado e o perdão. Essa figura que vocês estão vendo aí representa exatamente o que é uma antítese. Vejam que é um gelo pegando fogo. É a oposição de ideias. Bom, o que é a metáfora? Metáfora é o sentido figurado, é o uso do sentido figurado das palavras. Nós temos aí Goza Goza, da Flor da Mocidade, é um exemplo de uma poesia do Gregório de Matos. Flor da Mocidade é o sentido figurado, é a metáfora. A hipérbole é o exagero, é o morrer de amor, ninguém morre de amor. Galera, também a gente viu esse módulo, o tal do cultismo e do conceptismo. O cultismo, o conceptismo são orientações estruturais do barroco. Os mesmos textos podem ser cultistas ou conceptistas. O cultismo também é conhecido como gongorismo e é o jogo de palavras e imagens. O autor representante é o Gregório de Matos. Enquanto que o conceptismo, também conhecido como quevedismo, é o jogo de ideias e o autor representante é o padre Antônio Vieira. É isso aí, galera. Para a prova de literatura desse módulo, é só estudar o que está escrito na apostila, nas páginas 24, 25, 26 e 27. Eu espero que vocês tenham uma excelente prova. Um grande beijo da professora Diana.